Sabe por que algumas pessoas elas não se sentem bem com o verdadeiro manejo? Porque elas são tão influenciadas pelo antimanejo que elas não querem mudar. Porque se elas aceitarem o verdadeiro manejo, elas vão ter que mudar suas atitudes. Antes delas mudarem o comportamento dos seus dogs, elas vão ter que mudar elas mesmas. E por elas ter que mudar elas mesmas, elas negam o verdadeiro manejo. O que é o espírito do anticristo em alguém? É uma consciência, é uma ideia que Cristo não é o único Senhor e Salvador da alma. Que Cristo não veio como homem e morreu e ao terceiro dia ressuscitou. O espírito do anticristo traz essa mentira a qual a pessoa vê como verdade. O antimanejo é uma consciência onde a mentira é verdade e a verdade é mentira. Então a pessoa ela tem a consciência de uma inconsciência gerada por uma mentira, gerada por um engano, a qual o que ela pensa é a verdade e é o melhor caminho para o seu dog, que é a humanização. Da mesma maneira, pessoa influenciada pelo espírito do anticristo, ela considera que o plano dela para a salvação da alma é melhor do que o plano de Deus, que está unicamente em Cristo, que veio como homem na sua morte e ressurreição ao terceiro dia, como o único caminho da salvação de sua alma. Então, a pessoa ela foi condicionada pelo espírito do anticristo, da mesma maneira que a pessoa é condicionada pelo antimanejo. E como no antimanejo ela tem que mudar a si mesma, abandonar maus costumes para gerar bons costumes no dog, assim também é a pessoa para aceitar a verdade em Cristo como único Senhor e Salvador. Que ela vai ter que se arrepender dos seus pecados. Ela vai ter que se arrepender de suas iniquidades e mudar seus costumes e seus hábitos para que a sua alma receba um bom manejo do Espírito Santo, a qual gere salvação. Mas como a pessoa não quer abandonar o pecado, ela não quer abandonar a iniquidade, ela nega o plano de Deus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, como único Senhor e Salvador da sua alma, porque ela não quer mudança em sua vida. Então, por isso que é mais fácil aceitar o falso evangelho, que não tem arrependimento, que não tem conversão dos pecados. Pregadores que falam que Deus só é amor, que Deus só é carinho, que não tem a correção, que não tem o juízo, que não tem a condenação. E quando fala de amor e fala de carinho de Deus, fala num contexto
sem arrependimento e conversão dos pecados. Sem Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Um contexto que não tem punição para quem vive no pecado. Se ouve bastante isso. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado e Deus odeia quem vive no pecado. E Deus ama o pecador em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Sem Cristo como único Senhor e Salvador da alma, não tem amor de Deus para o pecador. Se fora diferente, Deus mandaria o pecado para o lago de fogo e salvaria o pecador, independente dele entregar a vida dele a Cristo ou não. Deus não vai mandar o pecado para o lago de fogo. Deus vai mandar o pecador para o lago de fogo. Porque o pecado só existiu por causa de alguém que transgrediu a palavra de Deus. Então não é Deus que faz surgir o pecado. É a pessoa que peca que faz surgir o pecado. E como Deus não peca, não foi Ele que fez surgir o pecado, mas foi Satanás que trouxe a existência do pecado, transmitiu a Eva, e a Eva transmitiu ao seu marido, que transmitiu a toda a humanidade. Aí veio Cristo desfazer as obras de Satanás, que é o próprio pecado e suas consequências. Então quem vai a Cristo se arrependendo e se convertendo dos seus pecados é purificado, é lavado, é limpo pelo sangue de Jesus, que é a vida de Jesus, porque o sangue está na vida, a vida está no sangue. Então quando fala do sangue de Jesus, é da vida de Jesus, que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, que a consequência do pecado é a morte. E a ressurreição de Cristo é a consequência da vida eterna sem o pecado. Então, por as pessoas não quererem mudar o seu comportamento, tanto nas coisas de dogma como nas coisas do alto, elas preferem ficar em mentira e no engano, tanto do espírito do anticristo, como na consciência do antimanejo. Agora, quando a pessoa ela quer um bom comportamento do seu dogma, ela abandona o antimanejo, ela abandona a mentira, ela abandona a humanização, vai para as técnicas de dominância, de liderança, aplica a verdade sobre o dogma e ele terá um bom comportamento em todo tipo de situações e situações adversas do dia a dia. Da mesma maneira para a salvação da alma. Quando a pessoa aceita Cristo como único Senhor e Salvador, ela está abandonando o espírito do anticristo, a mentira, o engano, que traria condenação para a sua alma. Agora, em Cristo como único Senhor e Salvador, ela está trazendo o bom manejo de Deus, do Espírito Santo, para a salvação da sua própria alma. É sobre isso que o conteúdo do canal está transmitindo. Fique com Deus e boa meditação das coisas de dogma e das coisas do alto. Falou, tudo de bom. João 3, 31 a 36. Ele veio do céu e é maior do que qualquer outro. Eu sou da terra e só sei falar das coisas da terra.
ele fala do que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele fala. Aqueles que creem nele descobrem que Deus é uma fonte de verdade, pois, sendo enviado por Deus, ele fala as palavras de Deus, porque o Espírito de Deus está sobre ele, sem medida nem limite. O Pai ama esse homem, porque ele é seu filho, e Deus entregou tudo que existe a ele. E todos os que confiam nele, o Filho de Deus, como Salvador, têm a vida eterna. Aqueles que não creem, nem obedecem a ele, nunca verão o céu. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre eles. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, mas não encontraram lugar nenhum para esconder-se. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e foram abertos os livros, incluindo-se o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com as coisas escritas nos livros, cada um de acordo com as obras que tinha praticado. Os oceanos entregaram os corpos sepultados neles, e a terra e o Hades entregaram os mortos que estavam neles. Cada um foi julgado de acordo com as suas obras, e a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não se achou registrado no livro da vida, esse foi jogado dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Senta. Fica. Dog Box Baruch. Dog de guarda e proteção. Né, garoto? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É a fé. É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que o não possamos ver diante de nós. Homens de Deus, em tempos passados, foram famosos por sua fé. Pela fé, ao crermos em Deus, sabemos que o mundo e as estrelas, de fato, todas as coisas, foram feitos mediante uma ordem de Deus e que foram feitos do nada. Foi pela fé que Abel obedeceu a Deus e trouxe uma oferta que agradou a ele mais do que a oferta de Caim. Deus aceitou Abel e deu prova disso aceitando a sua dádiva. E, embora Abel esteja morto há muito tempo, nós ainda podemos aprender lições dele sobre a confiança em Deus. Também Enoque confiou em Deus, e foi por isso que Deus o levou para o céu sem ele morrer. Subitamente ele desapareceu, porque Deus o levou. Porque antes que isso acontecesse, Deus tinha dito como ele se havia agradado de Enoque. Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus e que ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Me parece que nós, como segmento evangélico, nós, como cidadãos desse país, podemos expressar
a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso apoio. Fica aqui a minha indignação. Mas dizer que a Assembleia de Deus apoia A ou B é reduzir a igreja a uma instituição qualquer. A igreja de Jesus está acima disso tudo. Quem apoia somos nós. Fica aqui a minha indignação. Cidadãos dessa pátria, com direito a votar e a exercer influência. Fica aqui a minha indignação. Portanto, vocês sabem, eu tenho o maior telemarketing de Emonemas de todo esse Brasil, de pastores, de crentes sendo pastor, estão falando em nosso nome. Eles podem falar, é dos seus nomes. Fica aqui a minha indignação. Portanto, eu quero dizer aqui para a imprensa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela não apoia a candidatura. Fica aqui a minha indignação. E ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Eles falam no máximo, é nos seus próprios nomes, porque a igreja está acima disso tudo. E eu quero encerrar aqui as minhas palavras, Lula, citando alguns textos da Bíblia para alguém que vai dirigir uma nação. Uma palavra da Bíblia para um grande estadista chamado Moisés. Uma resposta a um cachaceiro. Em Êxodo 18, 21, diz assim: Moisés, escolhe entre o povo homens capacitados. Que a cachaça está destruindo os neurônios dele. Esse camarada não tem condições psicológicas e mentais de ser presidente desse país. Tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a iniquidade. Há também um outro conselho de um grande estadista da Bíblia que eu quero deixar com você. O grande Salomão, ele diz em Provérbios, no capítulo 31, versículo 8 e 9: abre a tua boca em favor daquele que não tem voz, pelo direito de todos os que estão em desolação. Abre a tua boca, governe corretamente, faze justiça ao pobre e ao necessitado. E o último texto que eu quero deixar para você, Lula, é uma palavra de Deus para qualquer pessoa. O profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, ele diz o que Deus quer do homem. 3 coisas importantes que Deus quer do homem. Primeiro, que pratique a justiça. Segundo, que ames a beneficência. Terceiro, que andes humildemente com teu Deus. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Fica aqui a minha indignação. Eu recebi uma informação que a igreja sede, quando o Lula era presidente, o Lula estava lá, sendo homenageado. Ué, não tem que se converter? Quem apoia o Lula? E a congregação apoiando. Fica variando de acordo com os interesses. Ele é assessor de um pastor parlamentar, não sei se ele ainda é parlamentar ou é pastor, mas ele falou que o homem era adúltero, que ele viajava para os lugares, via com cardápio, não era de comida, não, era de mulheres, qual mulheres ele queria, quando ele viajava com esse pastor. As consequências de um crente, líder, pecando, é mais severa do que o ímpio. O Lula peca, tem uma consequência. Mas uma pessoa se diz cristã e é presidente e peca, a consequência é mais dura ainda. Um deputado, ele é lá do PT, ele peca, há uma consequência. Mas uma pessoa que é crente, é pastor, peca, sendo deputado, senador, as consequências são mais pesadas. Então, um povo pecando contra Deus, não se santificando, não se consagrando, usando o altar para se terem, colocarem seus familiares. As pessoas confundem isso com amadurecimento cristão. Não, a pessoa não amadureceu. Ela ficou morna ou ela ficou fria. Você está fervoroso com Deus ou não?
Você está fervoroso com Deus ou você está morno ou frio? Você é morno ou você é frio ou você é fervoroso com Deus? É esses 3 níveis que alguém congregando pode estar. É frio, morno ou quente. Não existe outro nível. Aí dentro dessa frieza, dessa mornidão e desse fervor, há níveis individuais. Mas num contexto geral, conforme as escrituras, você não é quente nem frio. E você é morno. Então, as pessoas ficam mornas. Aí as pessoas confundem com uma pessoa que amadureceu.